Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler os versos 1 até 11, mas antes nós vamos ler 7, 5 e 6. Depois nós vamos ler o capítulo 8, versos 1 até 11. Romanos 7, 5 e 6. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Capítulo 8, versos 1 a 11. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem o pode estar. E os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Pai Celeste, nós damos graça ao Senhor pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê luz nessa manhã, entendimento e nos dê essa graça de crescer na caminhada com o Espírito Santo, de viver tudo isso que o Espírito Santo vem trazer ao nosso coração, nos colocando em contato com a obra completa de Jesus. Pai, peço que cada um seja cheio do Espírito Santo, cada um aprenda a andar no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um dos textos da Bíblia que eu mais li na minha vida. Há muitos anos eu me debruço, quebro a cabeça, estudo, comparo opiniões, não só desse trecho, sobre esse trecho, mas outros trechos também de Paulo que lidam com a vida no Espírito Santo. E não era para ser um assunto tão difícil de entender, mas por uma série de razões há muita dificuldade, muita confusão sobre como entender a obra do Espírito Santo. E particularmente a obra santificadora do Espírito Santo. Então eu estou feliz de chegar a essa altura e pregar sobre Romanos 8 e apresentar algo que eu tenho aprendido sobre isso e que eu acredito está adequado. Os exegetas presentes, naturalmente, podem me julgar e os irmãos vão checar se está certo. Mas eu acho que a dificuldade, uma das grandes dificuldades para entender esse texto tem a ver com a experiência dele. A falta da experiência do que está aqui em Romanos 8, da vida no Espírito, ou da distinção entre o que é essa experiência da vida no Espírito de outras experiências mais psicológicas, assim por diante, eu acredito que elas complicam e distorcem a compreensão do texto.
Então, dependendo da confusão sobre a relação com Deus que você carrega na mente, isso pode se projetar na leitura do texto e fazer você ver coisas que não estão lá, ou não ver as coisas que estão lá. Isso se aplica a toda a Escritura, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a compreensão da Bíblia não é só matéria de entender o que o texto diz, mas de entrar em contato com a realidade que o texto descreve. Então tenha isso em mente. O mais importante aqui não é simplesmente compreender as ideias, mas chegar à realidade que esse texto descreve. Irmãos, uma palavra sobre a estrutura do texto, lembrando aos irmãos que capítulo 1 até o 4, o tema é a justiça de Deus revelada no Evangelho, e o capítulo 5 até o 8 trata dos efeitos da vida justificada ou do poder salvador de Deus como é experimentado na nossa vida. Então no capítulo 5 nós temos a paz com Deus e a superioridade das realidades da nova criação em relação ao velho e da justiça de Deus em relação ao pecado. No capítulo 6, Paulo fala sobre a implicação de ser justificado porque você está unido com Cristo. Então Paulo lembra que no batismo a gente se uniu com Cristo e morreu com Ele. Você é justificado do pecado porque estando unido com Cristo, Cristo leva o seu pecado. Mas estar unido com Cristo significa que você morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Então você deve viver à luz dessa realidade, se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Depois, no capítulo 7, Paulo começa a tratar da lei. Como fica a lei na vida cristã se nós não somos justificados obedecendo à lei e Cristo cumpre totalmente a lei por nós, e quando nós morremos na cruz com Jesus, nós somos libertos tanto do pecado quanto da lei. Qual é o lugar da lei na vida cristã? Então Paulo procura mostrar que nós precisávamos nos livrar da lei num sentido, que a gente tinha que morrer não só para o pecado, mas morrer para a lei também, para a gente ter uma vida com Deus. E a razão disso é a carne. É que a lei está enfraquecida por causa da carne, porque a carne é inimiga de Deus. Então, todas as vezes que você é exposto à lei de Deus, a carne não somente é incapaz de cumprir a lei de Deus, mas se revolta contra a lei de Deus. Então, ser liberto do pecado é simultaneamente ser liberto da carne e ser liberto da lei, que nos aprisiona nesse círculo vicioso de tentar obedecer e fracassar e sermos condenados. Então, qual é o jeito de se viver? Já que a lei não é a chave para nós andarmos com Deus e nem o esforço pessoal. Então, nós temos o capítulo 8. O Espírito Santo é a chave da vida na nova criação. Então, esse é o título que nós colocamos. A lei do Espírito da vida. É a expressão que aparece no capítulo 8, verso 2. Mas eu quero dar aos irmãos mais alguns detalhes sobre a estrutura do texto que podem ajudar você a acompanhar a leitura. E eu espero que os irmãos estejam lendo Romanos em casa, senão fica difícil. Mas o capítulo 7, quando Paulo começa a falar sobre a lei, e ele diz que a gente é liberto no 6 do pecado, e no 7 ele diz que a gente é liberto da lei. No final da primeira sessão do capítulo 7, veja na sua Bíblia, a gente acabou de ler, ele faz duas declarações. No verso 5, ele diz que quando nós estávamos na carne, a lei suscitava as paixões do pecado e nos levava à condenação e à morte. Esse é o verso 5. E no verso 6, Paulo diz que quando a gente morreu e foi na cruz com Cristo, por meio do nosso batismo e da nossa conversão, naturalmente, o que aconteceu? A gente não somente foi liberto do pecado, mas liberto da lei, desse regime que nos colocava sob uma obrigação que nós não somos capazes de preencher. Então nós somos libertos desse regime da lei para poder viver em novidade do Espírito. Agora ele vai esclarecer essa declaração que ele faz no 7, no final desse trecho do capítulo 7, em toda a sessão posterior. Então, no verso 7 até o verso 25, que nós exploramos na semana passada, é uma exposição do capítulo 7, versículo 5. O que diz o capítulo 7, versículo 5? Que quando nós estávamos na carne, a lei suscitava o pecado. Ora, isso é o assunto do capítulo 6, verso 7 ao 25. É a fraqueza da carne e a razão por que a lei é impotente. É que, embora a lei seja espiritual, seja boa, eu sou carnal e vendido à escravidão do pecado. Então, todo o capítulo 7, verso 1 a 25,
expande o que está no verso 5. E o versículo 6, o que ele diz? Agora fomos libertos da lei para servir em novidade do Espírito. Ora, isso é o capítulo 8, verso 1 em diante. Então, é como se Paulo tivesse, ele faz muitas vezes nas suas cartas, ele faz uma declaração e depois nós temos um longo parágrafo em que ele expande essa declaração e clarifica o que ele acabou de dizer. Inclusive, no capítulo 8, a mesma coisa acontece. No capítulo 8, Paulo apresenta a lei do Espírito da vida, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Ele apresenta a lei do Espírito da vida. Agora, nos versículos 10 e 11, ele também faz uma declaração sobre a nossa vida presente e a nossa vida futura. No verso 10, ele fala sobre o que o Espírito opera hoje, e no verso 11 ele fala da ressurreição. O que o Espírito Santo opera hoje, ele retoma nos versos 12 a 17 como exortação, e o que o Espírito realizará no futuro, ele retoma nos versos 18 a 30 do capítulo 8. Então, novamente, a gente tem a mesma estrutura. Então, Paulo faz uma série de declarações e, no meio dessas declarações, ele introduz mais 2 temas ou mais um tema que ele vai expandir na próxima sessão. E, dentro da próxima sessão, ele anuncia mais 1 ou 2 temas e ele expande na sessão seguinte. Não é um jeito, assim, digamos, não é exatamente o jeito que nós escrevemos hoje, mas a forma como textos eram compostos da antiguidade não é exatamente também como a gente escreve hoje em dia. Mas acompanhando os detalhes do texto, você percebe com certa facilidade, depois que você enxerga, você percebe com certa facilidade a estrutura. Então, leiam depois. Mas então, vamos ao argumento do apóstolo Paulo. Capítulo 8, versos 1 a 11. Paulo vai falar aqui, então, sobre, completando ou expandindo o que ele disse em 7 e 6, vai falar sobre como é essa vida no Espírito, que é tão diferente da vida na carne, da vida do judeu que está tentando cumprir a lei e do pagão que só se preocupa em quebrar a lei. Então, Paulo vai explicar como a vida no Espírito é diferente. Mas no capítulo 8, verso 1 a 11, ele apresenta isso na forma de um indicativo. Ele diz o que é estar no Espírito. Ele simplesmente nos instrui sobre o que é estar no Espírito. Nos versos 12 até 17, ele apresenta uma exortação sobre como nós andamos no Espírito. O que significa na prática. Então, o capítulo 8 é muito rico nesse sentido. Ele explica o que é a vida no Espírito, o que é a mente do Espírito, e faz uma exortação sobre como nós fazemos isso, afinal. Depois, nos versos 18 até 30, desenvolvendo aquele trechinho do capítulo 8 que eu mencionei, os versos 10 e 11, ele fala sobre como essa vida no Espírito nos dá um horizonte. E, por outro lado, como esse horizonte que nos é dado pelo Espírito Santo deve impactar a nossa avaliação da vida presente. E no final do capítulo 8, os versos 31 até 39, Paulo apresenta um hino de louvor a Deus que interpreta o que significa o testemunho interno do Espírito Santo. O que a obra interna do Espírito Santo faz você ver no mundo, que é tão diferente do jeito que o incrédulo vê o mundo. Então, se você quer entender internamente como funciona a mente de alguém que tem a mente do Espírito, que é uma expressão que Paulo usa no começo do capítulo 8, então isso está descrito na forma de um hino nos versos 31 a 39. Os versos 31 a 39 é como o mundo se parece para quem está cheio do Espírito Santo. Então, o capítulo 8 é riquíssimo, e é fundamental para a gente compreender todo o raciocínio de Paulo sobre a santificação e a vida no continente da justiça de Deus, no qual a gente passou a habitar, que ele vem explicando desde o capítulo 5, versículo 1. Mas então, versos 1 a 11 é a lei do Espírito da vida, esse é o assunto. E Paulo começa explicando nos versos 1 a 4 o que é essa lei. Então vamos lá, capítulo 8, verso 1. Paulo começa com o portanto, que ele usa tantas vezes. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Essa referência à condenação
claro, tem a ver com toda a condição do ímpio que está fora da justiça de Deus. Mas ela se refere especificamente à declaração que o Paulo faz no verso 24, capítulo 7. Desgraçado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A expressão corpo dessa morte certamente se refere a um ponto da teologia de Paulo de que a estrutura da nossa vida presente ainda não está totalmente redimida. Nós ainda estamos aguardando a nossa adoção, que é a redenção do nosso corpo. Capítulo 8, verso 23, Paulo diz isso. Então, o corpo atual não é redimido. E o corpo não é só as células, por assim dizer, mas toda a estrutura que te habilita a se relacionar com esse mundo físico. Então, essa estrutura inteira ainda está debaixo do pecado, ainda que o Espírito Santo esteja presente. Então, Paulo faz esse clamor. Quer dizer, se eu tenho esse corpo, essa estrutura temporal, que está tão vinculada ao pecado, como eu posso me livrar de condenação? É possível também que Paulo se refira a uma analogia comum no mundo greco-romano, que está relacionado aos clássicos. A gente sabe que mais de um autor, Virgílio, por exemplo, um autor clássico, se refere a uma prática de um antigo rei etrusco de prender assassinos ou pessoas que ele pretendia punir aos corpos de pessoas mortas, eventualmente o corpo, inclusive, de alguém que a pessoa matou. Então, a punição era que ela tinha que carregar aquele corpo amarrado. Então, isso era uma prática de um grupo particular, mas por causa de Virgílio e de outros autores, isso ficou uma coisa anedótica. Então, a expressão corpo dessa morte era, em muitas ocasiões, usada nesse sentido, como se fosse uma evidência de condenação. Por que eu tenho que carregar esse corpo morto comigo? Isso é um sinal de condenação. E faz sentido, e tendo em vista que era uma coisa relativamente comum na literatura romana ou latina, e a gente sabe que Paulo era educado, né, nessa literatura. Eu já mencionei para os irmãos que ele cita poetas gregos, por exemplo, no sermão dele em Atenas, e está registrado lá no livro de Atos. Ele faz essa leitura. E a gente sabe que ele também era de uma escola de rabínica, que era a escola de Hilel, que permitia e até recomendava a leitura de textos pagãos. Tinha uma outra mais estrita e que isso era mais polêmico. Mas na escola que Paulo pertencia, rabínica, isso era assim, mais comum, mais incentivado. Não é que os outros eram totalmente proibidos assim, sempre, mas no caso de Paulo isso era mais incentivado. Então faz todo sentido que algumas analogias estejam presentes. E essa faz sentido, porque a questão é essa. Então eu estou condenado, se eu tenho que carregar esse corpo mortal, inclinado ao pecado, essa estrutura aprisionada ao pecado e revoltada contra a lei de Deus, então eu estou condenado. Então Paulo diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque nós fomos libertos dessa estrutura, porque a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Agora, algo mais a gente pode dizer aqui, muito importante, como introdução, é que no capítulo 7 o texto é bem autobiográfico, bem psicológico. Os irmãos lembram disso. Paulo está o tempo inteiro falando de mim, de eu mesmo, de um eu em oposição ao outro eu, ou alguma coisa que habita na sua carne, mas que não é exatamente o que ele é. Então esse conflito interno, essa ruptura interna, que ou perda de integridade que é causada pelo pecado, é descrita como uma espécie de testemunho de um sofrimento. Mas aqui nós temos uma expressão diferente, porque Paulo muda do eu, ele muda a pessoa de referência do texto. Então veja aí na sua Bíblia, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Isso é significativo, porque Paulo passa do testemunho de uma condição humana para uma proclamação do que Deus fez em nosso favor. Então isso é muito importante. Agora Paulo está anunciando libertação para quem estava preso ou não sabe ainda se está liberto, ou alguém que está liberto, mas ainda não captou completamente o que isso significa. Então Paulo proclama a libertação. A lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Mas o que é a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte? Não sei quantos aqui já leram, por exemplo,
Watchman Nee, Vida Cristã Normal, ou outros textos como esses, eu gosto muito de algumas coisas do Watchman Nee, mas ele defende aqui uma visão sobre a lei, que ele não é o único, é só um dos mais populares, mas se você for em comentários bíblicos, às vezes você encontra isso. A ideia de que a lei do pecado seria o impulso do pecado, seria essa potência do pecado operando em nós que nos força a fazer alguma coisa, como se fosse a lei da gravidade. Você joga o objeto para cima, a lei da gravidade sempre joga ele para baixo. E, às vezes, inclusive, essa analogia das leis naturais se mistura com o texto e, na minha interpretação, ou na minha perspectiva, desvia o foco, porque Paulo não tinha conceito de lei da gravidade. Pode servir como ilustração, mas pode dar uma confusão, porque você começa a achar de forma anacrônica coisas que a gente diz hoje, como se Paulo estivesse dizendo isso. E, consequentemente, nós temos o outro lado. A ideia de que a lei do Espírito da vida seria, então, uma força oposta. Na verdade, não seria totalmente errado, dizer que a lei pode ter esse sentido, porque Paulo fala que ele encontra essa lei em mim, a lei da minha mente e a lei do pecado, guerreando contra a lei da minha mente, né? A lei do pecado que opera nos meus membros. Então, Paulo tem a noção de lei, num certo sentido, como uma força negativa. Mas, tendo em vista o contexto inteiro, eu acho que isso força a barra. Porque no capítulo 7, Paulo claramente começa a falar de uma lei. Qual é a lei que é o tema central de Paulo? É a Torá, é a lei bíblica, é a lei que Deus revelou nas Escrituras, que é expressa nas discussões de Paulo, em toda a carta, como uma lei que é tanto a lei revelada como uma lei moral impressa no coração dos homens, dos gentios, que eles quebram assim mesmo. Então, os judeus quebram a lei estando ela explicitada, os gentios quebram a lei, que eles mostram a obra da lei na sua mente, na sua consciência, mas eles quebram essa lei assim mesmo. Então, essa lei é conhecida. O acesso a essa lei, seja por meio da revelação, seja por meio do conhecimento da natureza, está disponível. Então, Paulo está falando de lei como o padrão mesmo, o padrão divino para a vida humana que é quebrado. Daí eu acredito que a gente não deve modificar de repente o sentido de lei no verso 2 como se fosse uma metáfora para falar meramente de forças. Bom, então o que são essas duas leis? Isso significa que tem duas leis. Tem a lei do pecado e da morte e a lei do espírito da vida. Irmãos, eu acho que a lei do pecado é uma forma de Paulo falar sobre como a lei funciona na ordem presente. Paulo deixou claro no capítulo 7 que a lei está enfraquecida e impotente por causa do pecado e da nossa carnalidade. Então, a lei do pecado é uma referência à lei mosaica, como compreendida e recebida sem o Espírito de Deus. Veja aí o capítulo 7, verso 5. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Então, isso é uma implicação de Paulo muito importante. Paulo diz que a lei em si mesma é inocente, ela é santa. Mas não existe apenas a lei em si mesma. A lei está pronunciada numa situação de queda da ordem presente, da ordem velha, que está alienada de Deus. A lei, nesse sistema, opera negativamente. Ao invés de nos livrar do pecado, ela nos reforça, nos confirma no pecado. Então, ela está sequestrada, nós poderíamos dizer assim. A lei de Deus está sequestrada, a ponto de Paulo dizer que a lei, que é boa, suscita em nós as paixões do pecado. Ou seja, mesmo não sendo a intenção da lei divina fazer isso, a lei divina opera em nós a morte. Esse é o problema. A lei suscita o pecado. A lei, então, se tornou involuntariamente um cúmplice por causa do poder do pecado. Nós falamos sobre isso semana passada. A lei se tornou um cúmplice. Veja o versículo 10. Descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte. Então a lei suscita o pecado e se tornou em morte. Ora, faz todo sentido falar então da lei do pecado e da morte. Versículo 11 ainda.
Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele, do mandamento, me matou. Então, irmãos, eu acredito que a lei do pecado e da morte é esse complexo, é esse sistema que é não somente a lei de Deus, mas a lei de Deus como sequestrada e usada pelo pecado que está em mim para me matar. Então isso é a lei do pecado e da morte. É a lei aprisionada e sequestrada na condição alienada da nova criação, na condição alienada que é a vida carnal. Então, nesse contexto, ela só pode produzir morte. Por isso nós temos que ser livres da carne e ser livres da lei. Por que outra razão nós teríamos que ser livres da lei se a lei não estivesse de algum modo implicada no problema? Então nós temos que nos ver livres da carne, do pecado e também da lei. Mas como nós somos livres da lei, do pecado e da morte? Diz Paulo no versículo 2, que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Ora, o que é a lei do Espírito da vida? Veja aí o capítulo 8, versos um pouco para frente, a gente antecipar isso, versos 6 e verso 11. A mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz. Então, vida e paz estão associados à obra do Espírito Santo. Ainda no versículo 11, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Jesus há de dar vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, irmãos, o Espírito de Deus é o Espírito da vida. É o Espírito da ressurreição. É o Espírito que nos habilita a ser aquilo que Deus planejou que a gente seja. Lembrem, irmãos, o que significa a carne. A carne acontece quando o homem decide, contemplando as potências, as qualidades, as capacidades que Deus lhe deu, o fato de ter sido feito à imagem divina, o homem então decide fazer algo a respeito de si mesmo sem Deus e gerir a sua vida sem Deus. Então tudo que Deus deu ao homem e que o homem separa e aliena de Deus, tentando ser o gestor da sua existência, então isso é carne. A carne é o homem encurvado sobre si mesmo. Isso é o estado da carne. Então isso é morte. Porque o homem foi feito por um sopro divino. Para o homem continuar vivendo, existindo, ele precisa ter essa abertura estática. Ele tem que continuar respirando. Ele não pode em nenhum momento acreditar que ele se basta por causa da sua moral, da sua razão, das suas possibilidades, da sua energia, das suas relações e assim por diante. Mas quando ele rompe essa ligação e para de respirar, por assim dizer, então ele se torna terreno e carnal. Isso é o estado de carnalidade. O ponto é que uma vez que você tenha se encurvado sobre si mesmo e se tornado carnal, você não pode mais sair dessa situação sem um milagre divino. É necessário que o Espírito da vida entre em você e te dê fôlego novamente. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Versos 5 e 6, ou 4 em diante. 37, 4. Então o Senhor disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei sobre vós nervos, e farei aparecer carne, e estenderei pele, e porei o espírito, o sopro, em vós, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então Ezequiel profetiza sobre os ossos, como foi ordenado. Então os ossos se uniram, os nervos e a carne e a pele se estenderam sobre os ossos. E depois diz o verso 9: ele me disse: profetiza ao Espírito, ao Filho do Homem, profetiza e dize ao Espírito: assim diz o Senhor, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Irmãos, aqui nós temos então o pano de fundo da ideia de que o Espírito é que vivifica. Ele é o Espírito da vida.
como ele deu vida a Adão no princípio, na nova criação, o novo homem será vivificado pelo Espírito. Então, a lei do Espírito da vida é resultado da obra do Espírito Santo. Isso precisa ficar bem claro. Se você ler todo o trecho, você vai ver isso. Agora, irmãos, por que a lei do Espírito da vida? Se Paulo já disse que a lei está sequestrada pela carne. Ora, a explicação não é complicada, se você pensar, como eu disse no contexto. É que a lei tem dois sentidos, a mesma lei. A mesma lei divina, enquanto sequestrada pela carne, só nos leva ao pecado. Mas se Deus nos livrar da carne por meio de Jesus, então o Espírito Santo poderá tomar a mesma lei e fazê-la cumprir na nossa vida. De modo que a lei é a mesma. Mas a lei de Deus, quando nós estamos na carne, ela é a lei do pecado e da morte. Mas quando nós estamos no Espírito, aí ela é uma lei de vida, exatamente como os salmistas diziam. É o que você encontra no Salmo 119, ou o que você encontra no Salmo 19. Vamos ler o Salmo 19, que é menor, né? Vamos ler no Salmo 19, o que está lá. Salmos, livro dos Salmos, Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Que lei é essa? Se Paulo já disse que a lei só suscita o pecado, como assim a lei do Senhor restaura a alma? É a mesma lei? Que lei é essa que Davi está falando? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos, mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também teu servo é advertido por meio deles e há grande recompensa em segui-los. E assim por diante, no Salmo 119 você encontra mais disso. Então há uma experiência que de algum modo é conhecida no Antigo Testamento e no Novo Testamento é clarificada, de que a lei de Deus não apenas é boa, isso é reconhecido no capítulo 7, mas que a lei do Senhor faz bem. Ora, isso é diferente do que está no capítulo 7. O capítulo 7 diz que a lei suscita o pecado, mata, evoca a desobediência, mas parece que tem um outro jeito de ver a lei que faz o contrário. Qual é esse outro jeito? Ora, é o que Paulo diz aqui, a lei do Espírito da vida. Quando você está no Espírito Santo, essa mesma lei deixa de ser instrumento de morte e se torna meio de restauração, de vida, de alegria. E Paulo explica que é isso mesmo, essa minha alegação, talvez você esteja aí com a pulga atrás da orelha, mas veja o que Paulo faz nos versículos posteriores, versos 3 e 4, em que ele comenta o que ele diz no verso 2. Olha aí. O que para a lei era impossível, porque estava fraca por causa da carne, e tentando comunicar isso, eu disse que a lei está sequestrada, lembra disso? Então, porque a lei está enfraquecida pela carne, sequestrada pela carne, então, para a lei é impossível fazer a gente obedecer. O que Deus fez? Como ele resolve isso? Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício do pecado. Bom, o que era impossível a lei fazer, que era nos livrar do pecado, Deus fez primeiro enviando o seu filho com a sua natureza humana perfeita, mas semelhante à nossa. Então Jesus não pecou, mas a sua vida temporal era em tudo semelhante à nossa, na sua susceptibilidade ao pecado e à morte. Por isso Jesus teve que lutar com tentações, porque havia uma fragilidade, havia uma vulnerabilidade. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu tristeza, Jesus tinha que descansar, Jesus era mortal.
sem ser pecador, Jesus é mortal. Então ele participa de todos os efeitos que o pecado produz. Ele participou disso na sua vida temporal, mas pela força do Espírito ele resistiu e venceu a todas as tentações que vieram sobre ele. Então vejam, Jesus não assumiu a natureza humana como se fosse Adão antes da queda, sem nenhuma susceptibilidade ao pecado e à morte. Jesus assumiu uma carne semelhante à nossa, embora, como a gente sabe pela carta aos Hebreus e outros trechos, sem nenhum pecado, sem cometer nenhum pecado. Mas ele assumiu isso. Ora, por que isso era importante? Porque era necessário que Jesus se tornasse o que nós somos para nós nos tornarmos o que ele é, como dizia Atanásio. Era necessário que a sua natureza humana fosse em tudo semelhante à nossa, para que ela pudesse de fato nos representar. Então, quando na encarnação Jesus assume a natureza humana, toda a condenação que pesa sobre a carne e sobre o velho homem é derramada sobre Jesus. E o que Jesus leva à morte na cruz? A carne. Por que isso é importante? Porque, irmãos, a carne é que sequestrou a lei. O pecado, por meio da carne, é que sequestrou a lei. Então, qual é o jeito de Deus nos livrar dessa lei da morte? Não é lidando simplesmente com a lei, é, por assim dizer, nos matando em Jesus. Não tinha saída para nós. A vida carnal é necessariamente desobediente. A vida carnal é intrinsecamente revoltada contra Deus. Então, qual é o jeito de Deus fazer a lei deixar de nos destruir? Ele tinha que acabar com a gente. A gente tinha que morrer. Então, ele completa esse efeito por meio de Jesus. Então, o que a lei não podia fazer, que é nos libertar do pecado, o que Deus faz? Ele faz por meio de Jesus, porque em Jesus, o nosso velho homem é condenado, crucificado, terminado, anulado. Para quê? Para nós não precisarmos mais da lei? Não. Olha o que diz o verso anterior. Verso posterior, perdão, verso 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui está muito claro, irmãos, que Deus não nos liberta da lei para nós ficarmos sem lei. Ele nos liberta da lei para nós podermos verdadeiramente cumprir a lei, por paradoxal que isso pareça. Ele nos liberta da lei para que a lei se cumpra em nós. Mas ele nos liberta da lei, nos libertando da carne e desse círculo vicioso do aprisionamento da carne sob a lei. Mas com qual objetivo? É que uma vez libertos da carne e, portanto, libertos dessa lei sequestrada, a gente possa ver a lei de Deus com outros olhos. Não estando mais na carne, nós não vemos mais a lei do jeito que o homem carnal vê. Não estando mais na carne, nós não nos relacionamos com a lei do jeito que a gente se relacionava antes. Porque na carne nós somos inimigos da lei de Deus e não podemos cumprir a lei de Deus. Mas por meio de Jesus a gente foi liberto da carne. Então agora a gente pode cumprir a lei de Deus. Mas a gente pode cumprir a lei de Deus na medida em que estamos no Espírito. Atenção para isso. É a lei do Espírito da vida que te livrou da lei do pecado e da morte. A nova lei, que é a lei aplicada a nós pelo Espírito Santo, é que nos dá a capacidade de obedecer a Deus. E não a lei como compreendida na vida carnal, na vida velha. Então, tudo tem a ver com nós compreendermos o que é essa vida no Espírito. Porque a vida no Espírito é o que faz a lei deixar de ser a lei do pecado e virar a lei da vida. Estar no Espírito muda tudo. Estar no Espírito significa que a lei não é mais a lei do pecado. Ela é lei do pecado para quem está na carne. Para quem está no Espírito, ela é outra coisa. Então, o que é isso, estar no Espírito? Então, vamos lá. Paulo explica isso nos versos 5 até 11. Na verdade, em todo o restante aí da primeira sessão, até o verso 17. Mas o tema de hoje é 5 a 11. Então, como é essa vida no Espírito? Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz.
A mente da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então vamos até aqui. Existem duas mentes, a mente da carne e a mente do espírito. Quem são esses, de acordo com o verso 4, nos quais a justiça da lei é cumprida porque eles andam no espírito? Ora, são aqueles que têm a mente do espírito. Então esse é o ponto dos versos 5 a 11. A mente do espírito. O que é a mente do espírito? Que é esse lugar que transmuta a lei divina e faz a Torá deixar de ser mortal e se tornar razão de paz e vida. O que é a mente do espírito? Antes de eu explicar isso, a gente precisa se lembrar de um outro trecho de Ezequiel que está no fundo de toda a discussão de Paulo. Abre a sua Bíblia aí em Ezequiel 36. É um capítulo antes do texto que a gente acabou de ler sobre a vivificação do espírito. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 22. Vamos ler do 22 em diante. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isso, mas por causa do meu santo nome que tendes profanado entre as nações, para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome. Aí, abrindo um parênteses, é daqui que vem o sentido do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Quando você está orando isso no Pai Nosso, você está orando por isso aqui que está em Ezequiel. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne, e também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Então habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Irmãos, essa era a profecia de Ezequiel, que esse espírito que ia trazer vida, também ia trazer obediência. Esse espírito escreveria as leis de Deus, como também Jeremias diz sobre a nova aliança, escreveria a lei de Deus no coração, e Deus faria com que os homens andassem nos seus estatutos. É por isso que aqueles que estão no espírito não são aqueles que ignoram a lei de Deus. Não são aqueles que entendem que nós estamos livres da lei e, portanto, nós somos anomistas. Nós estamos na anomia. Nós não precisamos mais de lei. Não é isso. É que a lei se torna um poder ativo na medida em que Deus nos faz cumprir a lei. Deus nos torna cumpridores da lei. Esse é o fundo do capítulo 8, verso 4. Que a justa exigência da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o ponto. Então, isso deve estar no fundo, porque, é claro, o texto não apenas fala sobre... Capítulo 36 fala sobre como o Espírito vem e nos dá a capacidade de obedecer a Deus, mas ele também diz que o Espírito Santo vem e nos dá esperança no capítulo 37. Então vejam o que Paulo quer dizer com a mente da carne e a mente do Espírito. Agora sim, verso 5 em diante. A mente da carne é morte. O que é a mente? O que é essa mente? Que existe a mente da carne e a mente do espírito. O termo mente aqui, gente, algumas versões trazem a inclinação. Tem versões que falam de inclinação. Tem uma outra versão que traz mentalidade, que chega um pouco mais perto do sentido. O texto realmente aqui usa uma palavra que pode ser traduzida como mente, mas Paulo, em vários lugares, em Efésios, em Colossenses, aqui em Romanos, você vai encontrar ele usando mente no sentido de mentalidade mesmo, de um padrão de pensamento, de um jeito de ver as coisas. É mais do que só o pensamento no sentido teórico.
Ele está falando de mente como um lugar onde se armazena informações ou articula ideias, mas mente como uma disposição. É um jeito de crer e de se relacionar com a realidade. Daí que eu acho que a melhor tradução é a mentalidade da carne. Mas algumas trazem a inclinação. É possível pensar assim também. A inclinação da carne ou a inclinação do espírito. Mas por que Paulo está falando sobre a mente da carne e a mente do espírito? Ele está falando sobre a atenção da pessoa. A pessoa que tem a mente da carne é uma pessoa que está inclinada à desobediência por causa desse interesse na sua autoafirmação ateísta, desse interesse de gerir a própria existência. Então isso é um tipo de inclinação, é uma tendência constante que está ali. Mas não é só uma tendência irracional, é um jeito de pensar. É um jeito de pensar o que é bom para mim, o que é a minha vida, para onde eu devo seguir. E é claro que essa inclinação é morte. Por quê? A inclinação da carne é se apegar ao mundo velho e condenado. A mente da carne é como se fosse uma pessoa, para usar uma ilustração que eu usei antes, uma pessoa apegada ao Titanic, que ela não quer deixar o barco de jeito nenhum, o barco está afundando, mas ela gosta, ela não pode largar aquilo, ela está presa por alguma razão. Minha mãe às vezes falava sobre isso, que tem gente que vai para o inferno chorando, mas vai, porque ele quer aquilo. Ele deseja, acredita, no fundo, aquilo é que faz sentido para ele, ainda que ele perceba que falta esperança, muitas vezes. Mas ele se apega àquele sistema e está preso àquele sistema. Então, os que vivem segundo a carne e não têm o Espírito Santo, eles estão inclinados e apegados a essas coisas. É o seu modo de pensar. Agora, aqueles que se inclinam às coisas do Espírito têm a mente nas coisas do Espírito. E a mente do Espírito é o quê? Atenção, vida e paz. Isso significa que as pessoas que têm o Espírito e estão no Espírito são pessoas cuja atenção é ocupada pela nova criação. O que é a vida e paz? Ora, é a vida no novo que Deus introduziu. Nós temos que ler esse texto, irmãos, tendo em mente essa divisão escatológica fundamental que a gente já tratou no capítulo 6, quando nós falamos do capítulo 6. É que existe o velho homem e a velha ordem. Mas por meio de Jesus, Deus condenou a velha ordem e introduziu uma nova ordem, a nova criação. E isso é um fato, porque o túmulo ficou vazio. Então existe um mundo novo no qual não há doença, não há pecado, não há rebelião contra Deus, não é difícil obedecer a Deus, onde a vida é permanente, é imortal. Isso é uma realidade que se abriu a partir da ressurreição e está se aproximando. Mas no momento essas duas eras estão sobrepostas. A velha ordem não acabou e a nova ordem foi introduzida, mas não totalmente. E qual é o nosso chamado? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11. O que Paulo quer dizer com isso? Que nós somos as pessoas que devem já viver no real. O incrédulo que vive no mundo que ele pensa que é o real, vive no que é irreal, no que está se desfazendo. O cristão é aquele que deve viver à luz dessa realidade de que o novo já foi introduzido e o velho está condenado. E na medida em que ele vive as realidades da nova criação, em que ele antecipa essas realidades, ele mesmo se torna um sinal na ordem presente desse novo que está vindo. Então a vida na nova criação é uma vida que se alimenta de uma fonte que do ponto de vista da velha ordem é invisível. Esse é o ponto, é que os cristãos sejam como Jesus foi, um mistério no seu tempo. Porque os cristãos devem viver de uma fonte que não está acessível à velha ordem. É uma fonte celeste. Eles devem viver essa nova realidade desde já. Então a vida, irmãos, nesse sentido, a vida do cristão é escatológica. Porque ela é uma antecipação de coisas futuras. O cristão é uma profecia viva nesse sentido. Ele deve ser uma profecia viva, porque ele encontra sentido e força para viver de um outro jeito, completamente diferente da ordem presente, porque ele contempla e se conecta à nova realidade que está chegando. Nesse sentido, ele é como eu disse, uma profecia, ou mais do que uma profecia, ele é um sinal apostólico, é um sinal de que o tempo já se cumpriu e o reino de Deus já chegou. Então isso é a vida escatológica. Agora veja, o que é ter a mente nas coisas do Espírito? Ter a mente nas coisas do Espírito é ter a sua consciência capturada pela realidade do novo.
Isso é a vida no Espírito. É ter sua mente, e consequentemente seu coração e sua existência embebidos, capturados, preenchidos com essa realidade do novo. É uma consciência que está cheia dessa nova realidade. Isso é a vida nova. Algumas pessoas podem confundir isso aqui, porque Paulo diz que a mente da carne é inimizade contra Deus e, consequentemente, se revolta contra a lei de Deus. Daí que algumas pessoas entendem que a vida no Espírito significa que você ama a lei de Deus e deseja cumprir a lei de Deus. Sim e não. Por que sim? Porque, de fato, o Espírito Santo vai fazer a justa exigência da lei ser cumprida em nós. Por que não? Porque a mente do Espírito não é apenas um reconhecimento positivo e amoroso de que a lei moral de Deus é boa. Não, isso é a lei da mente, que está no capítulo 7. É uma coisa que Deus pôs na nossa consciência e, claro, o Espírito Santo renova na nossa consciência. Somente saber que a lei de Deus é boa e amar a lei de Deus não é suficiente. É necessário que você contemple a nova criação. A vida no Espírito é uma vida que contempla a nova criação e por isso entende por que a lei é tão boa e por isso cumpre a lei. Então vejam o resto do nosso trecho. A mente do Espírito, a mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é vida. Por que morte e vida? Porque morte é o velho e vida é o novo. Morte é Adão. Vida é ressurreição. É Jesus Cristo ressuscitado. A mente da carne, porque está presa no velho, não consegue agradar a Deus. É impossível agradar a Deus na carne. Mas olha o verso 9. Vocês que estão salvos, que têm Jesus, veja o que ele diz. Vocês não estão sob a carne. Quem é convertido, batizado, regenerado, está no Espírito. Você pode não saber ainda o que isso significa, ou ter dificuldade, ou você acabou de conhecer esse fato, mas Paulo está declarando isso sobre você. É um indicativo divino. Você está no Espírito. Se você tem o Espírito Santo, você está no Espírito. Se você tem no Espírito Santo, você já está no novo. Você já é parte do novo, ainda que você ainda carregue uns trapos velhos. Mas você já é parte do novo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Atenção. Quem é de Jesus tem o Espírito e está no Espírito. Isso é importante. Porque isso significa que uma pessoa que é regenerada é uma pessoa que vive algo do novo. Uma pessoa que realmente tem Jesus é uma pessoa que não apenas acha que o caminho certo é o caminho cristão. Não. Não é só uma questão de certo e errado, de moral. É uma questão de reconhecer o poder e a realidade da nova criação. De reconhecer isso, de provar algo disso, desses poderes do mundo vindouro. E de experimentar algo desses poderes. Então, quem tem o Espírito de Deus não é de Jesus. Quem não tem, não é de Jesus. Quem tem o Espírito de Deus é de Jesus. Agora veja o que Paulo diz. Ele fala que o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, no final do versículo 9, e no início do 10 ele diz que é Cristo. Isso é muito legal, porque aqui nós temos a presença da Trindade toda, né? Quando nós estamos unidos, nós temos o Espírito Santo e nós estamos no Espírito, o que isso significa? Que nós estamos unidos com Cristo, o próprio Cristo está em nós. Olha, se o Cristo está em nós, então o Espírito faz a gente experimentar o que Jesus fez na cruz. Jesus morreu e ressuscitou. Mas quando o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo também, porque ele vem do Pai e do Filho, ele está em nós, então nós somos postos em conexão com o que aconteceu há 2000 anos, que é aquela morte e a ressurreição. E aí elas têm poder para agir dentro de nós. Então o Espírito Santo presentifica a realidade da nova criação. O fim do velho e o início do novo que aconteceu em Jesus são trazidos para dentro de você e você é trazido para dentro disso por meio do Espírito. Daí o Espírito ter sido chamado de a comunhão da Trindade. O Espírito da comunhão, o Espírito da participação. Não é assim na bênção apostólica? O amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus e a comunhão, a koinonia, a participação do Espírito Santo. Mas o que Paulo diz, se nós estamos no Espírito, nós estamos com Jesus, então nós estamos experimentando a morte e a ressurreição. Agora, o que isso significa? O que isso significa? Verso 10. Se Cristo está em vocês, embora o corpo seja mortal, o Espírito já traz a vida por causa da justiça.
O Espírito é no presente vida por causa da justiça. E, verso 11, se esse Espírito que ressuscitou Jesus está em vocês, esse também dará no futuro a vocês vida, aos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Ora, o que Paulo está dizendo? Que se nós estamos no Espírito e o Espírito está em nós, nós experimentamos o poder da ressurreição hoje. Nós experimentamos a realidade da ressurreição agora e temos a esperança da ressurreição completa no futuro. Então, a mente do Espírito é produzir uma consciência temporal diferente. A mente do Espírito significa que você contempla hoje a realidade da ressurreição e você tem certeza da sua ressurreição futura. E essa visão da nova criação, capturando a sua consciência, te desagarra da velha criação e do pecado. E assim, a lei que era a lei do pecado e da morte se torna para você uma lei de vida. Porque agora ela é a lei de uma nova realidade que você acredita e que você está buscando. Se a gente fosse fazer uma analogia aqui com o Pentateuco, não seria difícil compreender o que Paulo diz. O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Agora eles têm que receber a lei de Deus. Mas o problema é que eles estão ainda com o Egito dentro deles. Eles ainda estão na carne. Então a lei, que seria a instrução divina para eles viverem em Canaã, se torna o quê para o povo no caminho? Uma razão de morte. Eles quebram a lei é dada no Sinai, mas eles quebram a lei. Moisés vai lá e joga as tábuas como sinal disso, da sua ira, mas a lei de Deus foi quebrada. O que aconteceu ali, irmãos? À luz do nosso texto aqui de Romanos fica muito claro. A lei de Deus só poderia ser cumprida se os israelitas não quisessem mais o Egito, se eles quisessem a terra prometida. Mas porque eles ainda queriam as cebolas e alhos do Egito, porque eles ainda queriam a vida velha, então eles não conseguiam ver beleza na lei, e não podiam cumprir a lei, e quebravam a lei. Para eles cumprirem a lei, era necessário que os seus corações já estivessem capturados pela promessa divina. Era necessário que a visão de Canaã dominasse a sua existência, como dominava a de Moisés. Mas isso nunca aconteceu. Por que não aconteceu? Segundo Paulo, a gente pode dizer, porque faltava o Espírito Santo no coração, para mostrar para eles que a lei era boa e para mostrar para eles o nosso destino, que é Canaã, a ressurreição, a nova criação. Então, irmãos, a mente do Espírito não é meramente a aprovação da lei divina. A mente do Espírito é a contemplação das coisas da nova criação que o Espírito Santo traz para nós. É por isso que ele é chamado em Efésios do penhor da nossa herança até o resgate da propriedade, para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1. Ele é o penhor porque ele é como se fosse o primeiro pagamento, ou como se ele trouxesse uma prova daquilo que nós receberemos no futuro. E tendo esse penhor na alma, você se desconecta das coisas velhas. E a lei deixa de ser a lei do pecado e se torna a lei da paz, a lei da vida. Irmãos, vejam como Paulo vive isso lá em Filipenses. Nós vamos terminar lendo esse trecho de Filipenses que mostra claramente o que é ter a mente do Espírito e como isso nos livra do pecado. Filipenses, capítulo 2. Perdão, Filipenses capítulo 3. Aqui nós temos a mente da carne e a mente do Espírito ilustradas na biografia do apóstolo Paulo. Versos 2 em diante. Nós vamos ler todo o trecho e os irmãos vão contemplar o que a gente acabou de expor em Romanos 8. Tomai cuidado com esses cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Os falsos judeus. Porque nós é que somos a circuncisão. Atenção. Nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Estão vendo aqui, irmãos, a carne e o espírito? Então Paulo vai explicar agora qual é a diferença entre viver na carne e viver no espírito. Se bem que eu até podia confiar na carne.
Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. O que tira Paulo da carne e o leva para o Espírito? É que ele despreza as coisas da carne diante da superioridade das coisas do Espírito. O que são essas coisas? Sim, de fato considero todas as coisas como perda, verso 8, comparados com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que procede da lei, mas a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dentre os mortos. Olha, irmãos, isso é a vida do Espírito. É a contemplação de Cristo e da nova criação e da ressurreição que faz, de repente, você considerar as outras coisas, as coisas da carne, como esterco. É essa visão da nova criação e da ressurreição que faz você perceber a sublimidade das coisas de Cristo e a infinita superioridade delas em relação a essas coisas terrenas que você passa a considerar como perda, como algo dispensável. Então isso é a mente do Espírito que nos liberta da mente da carne. Isso é a lei do Espírito da vida operando em nós, que faz a gente olhar para a lei de Deus não apenas como um código moral bom que nós não conseguimos cumprir, mas como o modo de vida que nós queremos aprender enquanto nós caminhamos para Canaã, que é a vida ressurreta. Amém? Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, eu peço a você para pedir a Deus que, não só nesse momento, mas de hoje em diante, faça essa oração, que Deus te encha do Espírito Santo, para você ver as coisas como Paulo via, e para a ressurreição com Jesus ser o centro de gravidade na sua vida.